Olá, galerinha do oitavo ano da Escola Cecília Meirelles, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as ideias iluministas na América. Nós sabemos que o iluminismo ele foi um movimento que ocorreu na Europa durante o século XVIII, que defendia, entre outras coisas, o predomínio da razão sobre a fé, a autonomia do indivíduo, a liberdade de pensamento e o fim de governos absolutistas. Esse movimento, ele teve uma grande repercussão em sociedades que viviam sob a tutela da Igreja Católica, que eram governados por reis absolutistas, reis esses que mantinham a sociedade dividida em estamentos sociais. Mas esse movimento, ele ganha força, extrapola as fronteiras do continente europeu e chega até a América. Hoje nós vamos trabalhar a ideia desse movimento chegando mais precisamente ao Brasil. Chegando aqui, esse movimento ele traz um maior questionamento aos colonos que aqui viviam em relação às imposições feitas pela metrópole portuguesa. Como que esse movimento ou essas ideias aqui chegaram? Através de jovens, filhos da elite brasileira, que foram para o continente europeu estudar, porque o nosso território não disponibilizava, de universidades. Esses jovens foram cursar direito ou medicina. E na Europa tiveram conhecimento das ideias iluministas e passaram a propagar essas ideias através de cartas, panfletos, jornais, livros, e essas ideias aos poucos elas foram ganhando força no nosso território. No primeiro momento, nós vamos trabalhar a ideia dessas ideias iluministas na região da capitania das Minas Gerais, uma região que detinha a maior parte da população dentro desse território, uma região também que tinha uma grande concentração de riquezas oriundas da exploração aurífera, mas essa população ela vinha extremamente insatisfeita com a alta carga tributária que era imposta pela coroa portuguesa. E dentre esses impostos estava a derrama. A derrama, que é um tipo de imposto que deveria ser executado a partir do mês de fevereiro do ano de 1789, ele era uma cobrança feita em relação a todos os outros impostos que os colonos deviam para a coroa portuguesa e não pagavam. Essa cobrança ela seria feita de forma à revelia, ou seja, sem a permissão dos devedores, e isso muito contrariava os colonos que viviam. Soma-se a isso o Alvará de 1785, que proibiu a produção de tecidos no nosso território, permitindo apenas a produção de algodão, um tecido mais grosseiro, que era utilizado para fabricar roupas para os escravos e tecidos para embrulhar determinadas mercadorias. Essa população, elas queriam a maior participação política no cenário brasileiro, melhor, no cenário da região das Minas Gerais, para que eles pudessem criar leis que os beneficiassem. Essa insatisfação vai desencadear um movimento que ficou conhecido como Conjuração Mineira. A palavra conjuração, meus amores, significa uma aliança formada entre um determinado grupo que tinha com um só objetivo. Esse movimento, melhor dizendo, ele tem como objetivo a independência e a implantação de uma república na região das Minas Gerais. Veja bem, esse movimento, denominado Conjuração Mineira, ele por momento algum, ele tinha interesse de fazer com que o Brasil, ou seja, todo o território nacional, tornasse independente de Portugal. A intenção desses conjurados era que a região das Minas tornasse independente e que eles fossem fundar naquela região uma república. Esse movimento, ele foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, denominado como Tiradentes, e recebeu o apoio de um grupo formado por mineradores, padres, fazendeiros, profissionais liberais, militares, funcionários públicos e dentre outros.
Esse grupo, ele era formado, na sua grande maioria, por pessoas que haviam enriquecido com a exploração aurífera. Esse grupo solicitava o cancelamento das dívidas que eles tinham em relação à coroa portuguesa, o fim do monopólio da exploração dos diamantes, e eles queriam também criar uma universidade na região de Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto. Esse movimento, embora muito bem arquitetado, ele acabou sendo frustrado antes da cobrança da derrama. Por quê? Muitos dos seus componentes, temendo as consequências que poderia sofrer com esse movimento, eles recuaram, abandonaram a conjuração. E dentre os participantes tinha Joaquim Silvério dos Reis, que devia uma quantia expressiva à coroa portuguesa, e ele tenta fazer um acordo com os representantes da coroa portuguesa na região das Minas. Ele vai delatar todo o plano dos conjurados. Seria espécie uma delação premiada, onde ele contava os planos da conjuração e, como prêmio, ele recebia o perdão das suas dívidas, o que não aconteceu, tá? Como consequência, nós vamos ter um longo processo de investigação que será realizado e, ao final desse processo, muitos presos muitas pessoas que foram envolvidas nesses movimentos vão ser presas, vão ter punições variadas, algumas delas vão ter seus bens confiscados para pagar o que devia para a coroa portuguesa, e como multa também de ter sido envolvida nesse movimento. Alguns vão ser presos, terão prisão temporárias e outros prisão perpétua na região de Portugal. Alguns serão degradados, ou seja, enviados para as colônias portuguesas na África. E, dentre esses conjurados, uma só pessoa vai pagar um preço maior, que foi Joaquim da Silva Xavier, denominado como Tiradentes. Tiradentes ele foi a pessoa que assumiu a sua participação no movimento e, por isso, pagou um preço maior que os outros demais conjurados. Tiradentes foi preso, enforcado e esquartejado, e o seu corpo ficou exposto na Estrada Real, que liga o Rio de Janeiro à região das Minas, para servir de exemplo para as demais pessoas do que aconteceria com eles caso eles afrontassem a coroa portuguesa. Esse movimento, embora ele não teve o sucesso esperado, porque ele não chegou a ser concretizado, ele vai abrir alas para que novos movimentos aconteçam no nosso país, tentando, digamos assim, que diminuir as imposições feitas pela coroa portuguesa e buscando também a independência do nosso país. Pessoal, por hoje é o que temos. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Um beijo grande.